Quais são os melhores investimentos de 2018? Onde investir no exterior no ano de 2018? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu quero te explicar sobre como que você pode investir no ano de 2018 no exterior e conseguir ter bons rendimentos. Bom, mas para falar disso, eu vou ter que explicar um pouquinho o que está acontecendo no mundo e como que você pode entender e como que você pode fazer bons investimentos no exterior. A gente tem que entender que o Brasil faz parte aí do contexto global da seguinte forma, de uma forma até que simples, mas ainda muito pequena quando a gente fala de mundo. Se você entender que o Brasil hoje ele participa de 3,2,1, esse é o número brasileiro, 3% do PIB global, 2% da renda fixa global e 1% da renda variável mundial. Ou seja, é muito pouco a economia brasileira no contexto global. Então, em vez de investir no exterior, em fazer os investimentos, quando a gente fala de forma globalizada, faz total sentido. Por quê? Quando a gente fala de diversificação, e todo mundo sabe que diversificar faz sentido, é interessante e é, claro, muito bom para você, para sua carteira de investimentos, diversificar também quer dizer que você precisa fazer isso quando a gente fala através de países, ou seja, não somente no Brasil, mas também no exterior. E a melhor forma de fazer isso, eu vou passar aqui nesse vídeo para você algumas formas, seja diretamente no exterior, ou seja, através de formas dentro do próprio Brasil. Bom, para investir no exterior existem duas formas. Você pode investir diretamente fora do Brasil ou através de produtos aqui internamente no Brasil. Qual a melhor forma de se fazer? Não existe. Depende exatamente do que você procura nos seus investimentos. Se você procura simplesmente diversificação do seu patrimônio, tanto faz se você investe diretamente lá fora ou se você investe através de um produto no Brasil. Se você procura diversificar o risco, por exemplo, do que já aconteceu anos atrás, que hoje é muito difícil de acontecer porque a lei mudou, como por exemplo o congelamento da poupança que houve lá fora, diversificar, ou seja, com dinheiro fora do país, ter essa segurança a mais, ter o dinheiro diretamente no exterior, te favorece nesse sentido. Mas deixa eu te explicar o que você tem que pensar quando você vai fazer o investimento fora. Primeiro, se você for um investidor self-service, ou seja, que sabe se virar sozinho, com uma conta com 30 mil dólares hoje é suficiente para você começar a fazer seus investimentos. Agora, se você não conhece o mercado lá fora e precisa de uma assessoria, é interessante que você tenha pelo menos uns 100 mil dólares para você começar a ter pelo menos algum bom atendimento lá no exterior. Então, se você dentro da sua carteira entende que os seus investimentos ainda não chegaram nesse patamar, a forma mais interessante para diversificar de forma global é fazer um investimento aqui no Brasil. E eu vou te mostrar algumas formas que você pode investir aqui internamente e qual é a melhor forma de se investir no exterior e o que procurar aqui em 2018 para investir no exterior. O que você pode procurar em investimentos no exterior e qual que é a melhor forma para se proteger nos investimentos, sejam eles para buscar um melhor rendimento, seja para buscar uma maior diversificação da sua carteira no ano de 2018. Bom, a primeira opção que você pode procurar de investimentos em 2018 para os seus investimentos no exterior é o mercado de ações, seja nos Estados Unidos, seja na Europa e principalmente o mercado norte-americano, que te dá abertura hoje para mais de 70 países. Investir através dos Estados Unidos te dá acesso a mais de 70 países, mais de 70 bolsas, mais de 70 mercados de renda fixa. Então, assim, o mercado norte-americano está muito mais avançado do que a gente está acostumado aqui no Brasil quando a gente fala de investimentos. Então, o mercado de ações é realmente muito mais vantajoso de se investir nos Estados Unidos, por exemplo, do que quando a gente fala aqui no Brasil, te dá acesso muito maior. A gente está falando que, enquanto aqui no Brasil a gente tem mais ou menos 600 empresas dentro da bolsa, né? Lá a gente tem um pouco mais de 30 mil empresas
né? Aqui a gente tem 60 empresas mais ou menos, né? 60, 70 empresas que têm liquidez. Lá a gente está falando de mais de 5 mil empresas com liquidez em bolsa, ou seja, o mercado lá é muito maior, muito grande e com muita liquidez, sem contar os contratos de commodity. Enfim, o mercado do mundo inteiro investe lá. Essa é a grande vantagem do mercado de ações, o mercado de bolsa nos Estados Unidos. Então pode ser uma grande vantagem para você. Fica atento, só em janeiro a bolsa norte-americana, o S&P 500, subiu mais de 5%. Então pode ser uma grande vantagem para você investir na bolsa de valores nos Estados Unidos. E a Europa pode ser também uma grande vantagem, pois a gente está saindo de um grande ciclo de recesso nos últimos anos, desde 2008, no mundo inteiro. O mundo inteiro está voltando a crescer, então pode ser uma boa possibilidade investir no exterior. E eu vou dar algumas possibilidades para você que quer fazer isso, tem receio, é um investidor aí moderado, é um investidor aí que tem um pouco de receio de se expor a muito risco. Eu vou te dar algumas opções que você pode fazer isso, inclusive com capital protegido. Então continua me acompanhando aqui nesse vídeo. O segundo tipo de investimento que você pode procurar neste ano de 2018 são os REITs, ou os fundos de investimento imobiliário de real estate, que a gente encontra nos Estados Unidos. São muito parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil e são bem interessantes, que eles são negociados muito parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Eles possuem desde os fundos que investem diretamente em imóveis ou então que investem em papéis de dívida imobiliária, que nem a gente tem aqui no Brasil, os fundos de papéis, os fundos imobiliários que investem em papéis. Então são interessantes, possuem aí um rendimento bastante interessante, então pode ser uma boa opção para você que investe diretamente no exterior, né? Ou seja, que está buscando aí um bom rendimento nos Estados Unidos, principalmente, onde você vai encontrar esse tipo de título para você investir. A terceira grande opção para você que busca fazer investimentos no exterior são os ETFs. Para você ter noção, aqui no Brasil, se existirem 50 ETFs, são muitos. Lá nos Estados Unidos, que são aí a grande sacada para quem busca investimento no exterior, eu já disse que consegue buscar investimentos em mais 70 países através dos Estados Unidos, por isso que eu sempre digo que talvez é o mercado mais aberto aí do mundo, por isso que eu falo sempre deles. Existem mais de 11 mil ETFs. Pode existir ETF de tudo que você pode imaginar. Desde ETF sobre ouro, ETF sobre commodities, ETF sobre as empresas que têm os melhores quesitos socioambientais, ETF sobre empresas de maconha, que são uma coisa extremamente nova nos Estados Unidos, que foi liberada recentemente. ETF sobre, por exemplo, se você está extremamente otimista com o S&P 500. Existem ETFs que te dão exposição alavancada 2 ou 3 vezes sobre o S&P. Então, quer dizer, existem possibilidades enormes quando se fala de ETFs nos Estados Unidos, com um custo extremamente barato para você negociar ETF, o custo de taxa de administração interna do fundo, ou seja, o quanto o fundo negociado em bolsa, né, o Exchange Trade Fund, é um fundo negociado em bolsa. Então, o custo dele também é relativamente muito mais barato do que um fundo aberto, né, um fundo de mercado. Então, assim, é extremamente interessante para você que vai investir fora do Brasil, diretamente nos Estados Unidos. Te dá, inclusive, opções de ETFs que investem fora dos Estados Unidos. Então, ETFs de Ásia, ETFs de China, Europa. Então, te dá a grande possibilidade de investir de forma barata no mundo inteiro. ETFs é uma boa e excelente oportunidade para você investir e é muito fácil de você conseguir bons investimentos através de ETF. É uma das opções que eu mais gosto, principalmente quando estou investindo fora do país, tá bom? Bom, agora para você que é um investidor aí que não consegue investir fora ou não quer, eu vou te dar algumas opções para investir aqui no Brasil e que pode fazer muito sentido para você. Uma das primeiras opções são os fundos internacionais. São fundos que investem daqui do Brasil em ativos lá fora, seja em dólar, seja em euro, e são extremamente interessantes porque você pode investir direto aqui do Brasil, através de uma conta aqui no Brasil, sem ter que abrir uma conta no exterior, enviar dinheiro para fora.
não ter que fazer nada desse trâmite e normalmente com acesso muito mais fácil, ou seja, uma aplicação inicial mínima muito mais barata, ou seja, uma aplicação mínima inicial muito menor do que se você tivesse que abrir uma conta lá fora, mandar dinheiro para fora, muito mais simples e muito mais acessível para qualquer investidor. A segunda opção também é através de um fundo internacional mais redeado, ou seja, um investimento que você faz aqui no Brasil em ativos internacionais, mas para um fundo negociados em reais, ou seja, ele faz a proteção do câmbio, para quem tem aí medo de ter a exposição cambial, de fazer um investimento no exterior e aí o câmbio oscilar e você ter um investimento negativo, essa também é uma boa e excelente opção. Agora, para quem aí tem um medo tremendo aí, e isso eu sei que existe muita gente que tem esse medo, tem esse receio, apesar de ser um investidor moderado, investir no exterior às vezes pode ser um bicho de 7 cabeças. E existe uma excelente opção, uma nova opção aqui no mercado brasileiro, que são os COIs, os certificados de operações estruturadas, que fazem com que você faça um investimento através de um mecanismo, ou seja, onde te garante o capital protegido, ou seja, o quanto você colocou lá, você tem a proteção daquela capital. Então, se eu apliquei 100 mil reais, se tudo der errado, eu saio com o mesmo valor que eu tenho, em troca da liquidez. Então, basicamente, funciona da seguinte forma: eu aplico lá 100 mil reais num COI, que me dá exposição, por exemplo, a um ativo internacional. Normalmente, ele pode ser alavancado, ou ele pode me dar uma exposição de um cupom fixo. Existem algumas estratégias, e aí eu posso fazer um vídeo para falar sobre essas estratégias no COI. Se você achar que é legal, deixa aqui nos comentários, eu explico mais sobre um COI. E que te dá a exposição internacional sem a necessidade de você investir diretamente no exterior e sem a necessidade de você se expor ao risco de ter aí talvez uma perda investindo fora do Brasil ou fazendo aí um investimento mesmo aqui no Brasil que te expõe a algum risco aí de perder capital. Essa pode ser uma excelente opção aí para você que está começando a querer diversificar os seus investimentos, tentar fazer um investimento um pouco mais arriscado, mas ainda tem medo aí de perder o seu dinheiro. Então, o COI é aí a última opção para você fazer investimentos ainda aqui em 2018, com excelentes opções aí para você investir em 2018 no exterior e aí ter bons investimentos, bons retornos para você. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários que tipo de investimento que você faz e, claro, espero vocês no próximo vídeo.